Alô, alô, muito boa noite para você que me ouve aqui no YouTube. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é um dos meus maiores interesses aqui, que é a utilização de inteligência artificial. É algo que eu utilizo todos os dias no meu trabalho e na vida pessoal e também tenho muito interesse em aprofundar o conhecimento. Eu estudei sistemas de informação alguns anos atrás, mas naquela época ainda não tinha esse tipo de inteligência artificial. E em algumas experiências profissionais eu tive contato com ferramentas muito úteis que me permitiram aprender um pouco sobre isso. E comecei a pesquisar, a estudar, encontrei muitas aulas, cursos completos até, sobre a engenharia de prompt, que é algo essencial para quem quer utilizar qualquer inteligência artificial. Hoje, a gente sabe que não é necessário ser um programador para utilizar, até mesmo para criar aplicações. Tem inteligências artificiais que auxiliam em todo o processo de construção de um código. Mas, trazendo aqui para quem é mais leigo, né, para quem não vai fazer uma aplicação, para quem não vai criar um programa de computador, mas que pode e deve utilizar essas inteligências, essas ferramentas no seu dia a dia, até porque hoje não tem como fugir disso. Todas as profissões vão ser beneficiadas pela utilização dessas ferramentas. E quem quiser resistir a essa transformação tecnológica, em algum momento vai se prejudicar, da mesma forma que as pessoas que negaram a internet, que negaram os celulares, né, qualquer coisa do tipo, em algum momento você vai se isolar em uma comunidade, você vai virar um Amish. Então hoje eu vou falar sobre, eu vou reagir na verdade a uma reportagem que eu vi, que saiu hoje, o dia 6 de fevereiro de 2025. E saiu uma reportagem na Exame que eu comecei a ler, só pelo título já achei bastante interessante. E eu vou reagir a ela aqui com vocês, vou trazer aqui na tela, porque é algo que eu já tenho falado com algumas pessoas com quem eu trabalho, com alguns amigos que me perguntam algumas questões sobre como eu utilizo essas ferramentas. Eu acredito que aqui a gente vai ver algumas questões talvez melhor explicadas sobre algo que para mim é essencial quando a gente fala de engenharia de prompt. Muita gente se confunde quando elas vão criar um comando ali para a inteligência artificial. Vou trazer já aqui na tela para vocês verem o título. Então aqui a gente está vendo no site da Exame essa matéria que saiu hoje. Essa é a melhor forma de obter boas respostas do ChatGPT. Trate-o como uma criança inteligente. O que a gente pode aferir disso, né? Como a gente lidaria com uma criança inteligente? Uma criança inteligente, ela entende certas coisas sem a necessidade de uma explicação, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você conversa ali com uma criança que está acima da média, a gente percebe que algumas coisas que talvez a gente explicaria até para um adulto, para essa criança a gente não precisa explicar. Por outro lado, ela é uma criança. Ela não tem certas experiências ou certas vivências que tornariam essa explicação até desnecessária. Muitas vezes, quando a gente está conversando com um adulto, a gente não precisa explicar muita coisa. Basta a gente fazer uma analogia.
e ela vai entender. Como criança, não. Como criança, é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca um contexto e a gente explica os elementos ali que estão em torno daquele contexto. E é exatamente isso o que eu digo para os meus colegas e que acredito que, espero que essa reportagem tenha explicado sobre a utilização de uma inteligência artificial. Eu achei genial esse texto justamente porque ele expressa algo que era algo que eu talvez tentasse explicar, mas não tivesse encontrado as palavras corretas, né? E muitas vezes acontece isso, né? Eu já encontrei pessoas que diziam assim, ah, não, mas eu faço tudo na inteligência artificial. Hoje eu não preciso mais contratar um especialista, porque eu vou lá e pergunto para o chat GPT e ele me responde melhor do que se eu tivesse pago. Aí, um exemplo real, tá? Que eu já presenciei. O cara chega e fala, ah, melhore esse texto. E manda o texto para o chat GPT. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa foi, ok, o que é melhorar para você? Você precisa dizer para ele. Melhorar é ser mais explicativo? É ser mais objetivo? É resumir o texto? É colocar um vocabulário mais rico? São coisas diferentes que podem significar melhorar. Então, vamos ler aqui essa reportagem, porque eu acredito que ela vai sintetizar isso que eu quis dizer. O que é dar detalhes? O que é explicar um contexto para uma inteligência artificial? Então vamos lá. Começando aqui a leitura. A clareza e organização na escrita de prompts são fundamentais para extrair respostas precisas de modelos de IA. Entenda como estruturar suas solicitações para otimizar os resultados. Então, vi aqui que quem escreveu foi esse Guilherme Santiago, não encontrei as redes sociais dele, mas foi publicada hoje. A inteligência artificial está se tornando cada vez mais presente no ambiente de trabalho, mas mesmo os modelos mais avançados não são capazes ainda de ler pensamentos. Para obter respostas precisas e úteis, é preciso estruturar todos os comandos de maneira clara, organizada, detalhada e precisa. Clara, organizada, detalhada e precisa. Essa é a recomendação de especialistas como engenheiros de prompt. Uma profissão nova que nasceu junto com a disponibilização dessas ferramentas e que se tornou algo que quebra paradigmas, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, isso aqui era um programador, somente um programador conseguiria fazer isso. E nessas empresas de programação sempre tem alguém que é encarregado de traduzir o que um cliente quer para a linguagem dos programadores, digamos assim, né? E vice-versa. Às vezes ele precisa convencer o cliente a mudar um pouco aquilo que ele tinha planejado porque é inviável, ou porque vai se tornar muito caro, ou porque na própria linguagem de programação ele pode ter uma forma mais eficiente de fazer isso. Então, essa pessoa, ela tem esse papel de traduzir. E hoje, um engenheiro de prompt é alguém que não necessariamente entende de linguagem de programação. É alguém que entende do negócio, entende como as inteligências artificiais funcionam. Isso é muito importante hoje e é utilizado com várias ferramentas, em vários ambientes, em vários contextos de utilização da inteligência artificial. Essa é a recomendação de especialistas como engenheiros de prompt, que defendem que a melhor forma de se comunicar com ferramentas de IA é tratá-la como uma criança inteligente, que precisa de instruções bem definidas para cumprir uma tarefa. As informações são do veículo CNBC, Make It. Organização é crucial,
Um dos principais erros cometidos por quem utiliza IA generativa é enviar comandos confusos ou mal estruturados. Embora os modelos sejam capazes de processar informações complexas, fornecer instruções de maneira desorganizada pode resultar em respostas imprecisas ou incompletas. É o caso do exemplo que eu dei, né? Se você pede melhore esse texto, ele vai fazer um novo texto baseado em alguns critérios que são comuns nas pesquisas da internet. Então ele pode resumir, ele pode explicar alguns termos, mas não necessariamente isso é melhorar. Você tem que definir o que é melhorar, né? Algumas inteligências artificiais até vão te perguntar isso. Se você tiver ali um script pré-definido, pode ser que ele te pergunte o que você considera melhorar, ou defina melhorar, né, para que eu possa melhorar o seu texto. Então, continuando. Para evitar isso, a recomendação é estruturar as solicitações de forma lógica, semelhante ao que seria feito ao dar uma tarefa a uma criança. Por exemplo, ao pedir para um modelo organizar um relatório, em vez de fornecer um parágrafo longo e cheio de exigências, é mais eficiente listar cada etapa do processo. Assim, o modelo entende melhor o objetivo final. Divida o prompt em etapas. Uma técnica essencial para melhorar a interação com a IA é dividir solicitações complexas em uma lista de etapas. Essa abordagem reduz ambiguidades e melhora a precisão das respostas. Um prompt eficiente pode se parecer com: preciso que você resuma e crie uma lista de ações a partir da transcrição de uma reunião. O resumo deve incluir os principais pontos discutidos, riscos identificados, uma lista completa de tarefas, incluindo responsáveis quando mencionados na reunião. Então, aqui a gente vê, né? Primeiro, ele deu detalhes do que é o resultado que ele quer no final. Então, ele dividiu em passos e fez uma descrição mais detalhada em passos, né? São passos que a IA vai seguir para concluir aquela tarefa. Ao dividir as instruções dessa maneira, a inteligência artificial pode seguir as etapas individualmente, reduzindo o risco de omissões ou interpretações equivocadas. O uso de exemplos para definir estilos e tons. Outro fator essencial para um bom prompt é a inclusão de exemplos e referências. Quando o objetivo é produzir um conteúdo com um tom específico, a melhor abordagem é fornecer um modelo de referência. Por exemplo, se o objetivo é criar um anúncio para redes sociais, o prompt pode ser estruturado assim: crie um post para Instagram anunciando a inauguração da nossa nova loja. O espaço é maior e teremos horário estendido, das 10 às 22, durante o primeiro mês. O tom deve ser empolgante para atrair nosso público-alvo, pais com filhos pequenos. Nosso estilo de comunicação deve lembrar os antigos anúncios da Toys R Us. A inclusão de referências concretas aumenta a chance de um modelo gerar um conteúdo que atenda às expectativas, combinando estratégias para resultados ainda melhores. Para obter respostas ainda mais precisas, é possível combinar diferentes estratégias de prompt. Um exemplo seria escrever um discurso inspirador para uma empresa usando a abordagem de um líder famoso. Preciso redigir meu discurso para o evento anual da empresa. Deve soar como Steve Jobs, mas adaptado a uma empresa menor. O discurso deve incluir os seguintes pontos: reconhecer o esforço da equipe, parabenizar Joe e Sam pelo fechamento de um grande contrato, destacar a concorrência acirrada do setor, apresentar nossas metas de receita para o próximo ano e motivar a equipe a alcançá-las. Essa técnica permite criar mensagens alinhadas ao propósito desejado, tornando o uso da IA mais eficaz. Unidade de carreira. Dominar a escrita de prompts não é apenas uma habilidade técnica, mas um diferencial competitivo. À medida que mais empresas adotam ferramentas baseadas em IA, cresce a valorização de profissionais que sabem extrair o melhor desses modelos. Isso daqui é a diferença crucial que eu tenho falado sobre essas formas de utilização. Justamente porque qualquer pessoa pode utilizar uma IA. Hoje em dia é tão fácil quanto pesquisar no Google. Mas nem todo mundo consegue, como ele disse aqui, extrair o melhor desses modelos. Para isso é necessário algumas habilidades que precisam ser treinadas ou desenvolvidas, talvez ao longo de uma vida inteira. O quanto é importante ter um conhecimento literário para utilizar bem uma inteligência artificial.
Porque, assim como um estrangeiro que aprende a sua língua, quanto mais rico for o seu vocabulário, melhor vai ser o aprendizado. É muito melhor você utilizar palavras que são mais objetivas, né? Ou, por exemplo, quando a gente usa elogios, um estrangeiro talvez ele não conheça aquela palavra. E aí ele vai falar descrevendo o que é a característica. Né? Você é muito inteligente, por exemplo. Ou você pode dizer, você é sapientíssimo. E isso muda a forma que a pessoa, o estrangeiro, aprende e que a IA aprende. Então, saber descrever bem o que você quer melhora o resultado, a resposta dessas ferramentas. Isso é nítido, todas as pessoas que trabalham com isso sabem disso. Algumas talvez não percebam porque não têm essa clareza, mas, nitidamente, quanto melhor você faz uma descrição dos comandos que você quer que a inteligência artificial execute, melhor vai ser o resultado, mais apurado. Então, continuando aqui a leitura, vamos voltar aqui para o texto. Seja na otimização de processos internos, na criação de conteúdos ou na análise de dados, entender como estruturar comandos para IA pode abrir portas para novas oportunidades. Nós vemos isso o tempo inteiro hoje, tá? Querendo ou não, o mercado hoje depende desse conhecimento. Em todos os setores, em todas as áreas, em todas as profissões. Mas, como usar isso para se destacar na carreira? De olho nisso, a Exame, maior plataforma de negócios do Brasil, não sei, se une a St. Paul, uma das melhores escolas de negócio do mundo, para apresentar. Tem um merchanzinho aqui, né, da MBA em Inteligência Artificial para Negócios, que deve ser muito interessante, inclusive, né? Não vou fazer aqui um merchan, mas eu gostaria de fazer. Um treinamento virtual, com certificado, parará. Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA, descobrir os bastidores de casos de sucesso. Tá, isso daqui... sério? Tão barato assim? Vamos ver. MBA, pré-MBA. Vamos ver. Ok. 3 aulas práticas no formato do Russell, R$ 37 por 3 aulas, que é um pitch, né? Um lançamento. Tá. Eu vou mostrar aqui alguns prompts que eu criei. Deixa eu ver se tem um aqui que eu posso mostrar, porque eu acho interessante e que demonstra esse tipo de utilização. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é um exemplo de um prompt que eu criei para análise de livros. Deixa eu tirar minha telinha daqui para vocês verem. Então aqui eu tenho um prompt que eu criei para análise de livros. Eu começo dando o primeiro comando, que é analise detalhadamente o livro em PDF carregado, focando nos seguintes aspectos. Primeiro, resumo geral. Forneça uma visão geral concisa dos livros, incluindo seus temas principais e objetivos. Passo 2. Análise capítulo por capítulo. Para cada capítulo, identifique e explique em detalhes os principais temas abordados, como o autor desenvolve esses temas, argumentos-chave apresentados, incluindo raciocínio lógico utilizado, analogias empregadas para ilustrar conceitos, exemplos específicos fornecidos, situações práticas mencionadas para contextualizar as ideias, disserte em pelo menos 500 palavras. Então aqui a gente está vendo exatamente o que a reportagem falou, né? Que é esse tratar como uma criança, dando passo a passo. Né? Por exemplo,
Cadê aqui? Onde ele fala sobre o exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A recomendação é estruturar as solicitações de forma lógica, semelhante ao que seria feito ao dar uma tarefa para uma criança. Por exemplo, em vez de fornecer um parágrafo longo, é mais eficiente listar cada etapa do processo. É isso que eu fiz aqui. Então, eu coloquei os passos e eu coloquei o que ele deve fazer em cada passo, de forma bem detalhada, né? São várias atividades, várias funçõezinhas aqui. Citações importantes, com número de páginas, se possível, contexto histórico ou teórico relevante. Desenvolvimento do argumento do autor. Explique detalhadamente como o autor constrói seu argumento ao longo do livro. Identifique e analise as evidências e exemplos usados para apoiar as ideias principais. Destaque como as analogias, exemplos e situações práticas se conectam para reforçar os argumentos. Quarto passo: conclusões do autor. Detalhe as principais conclusões alcançadas pelo autor. Explique minuciosamente como o autor chega a essas conclusões, relacionando-as com os argumentos, exemplos e analogias. Contexto mais amplo, impacto e relevância, análise integrada. Caso mais de um arquivo seja fornecido, isso daqui eu coloquei justamente porque eu queria fazer algumas... eu queria juntar alguns assuntos que eram tratados em mais de um livro. Então, eu colocava os dois arquivos em PDF e eu pedia uma comparação juntando ali o mesmo tema nos dois livros, né? Então, aqui tem esse comando, né? Faça uma análise comparativa das abordagens de cada autor sobre temas semelhantes. Sintetize as informações de maneira coerente, explicando como os diferentes textos se complementam ou divergem em suas perspectivas. Ele tem esse esclarecimento, né? Antes de realizar, ele coloca aqui essa condição, caso mais de um arquivo seja fornecido. Então aqui eu vou mostrar para vocês como isso é na prática, como esse meu prompt funciona. Tá? Eu estou divulgando aqui, então claramente você pode copiar o meu prompt. Né? Se você quiser, eu posso até disponibilizar o texto completo. Mas eu vou mostrar como é esse prompt funcionando. Deixa eu carregar um livro aqui. E aí a gente vê ele funcionando. Bom, eu carreguei um livro aqui em PDF. E agora nós vamos utilizar o prompt de análise de livros. Eu carreguei o livro A Maturidade, de Dom Rafael Llano Cifuentes. Então ele cria primeiro um resumo geral. O livro A Maturidade, de Rafael Llano Cifuentes, é uma reflexão profunda sobre o conceito de maturidade humana e espiritual, explorando como essa qualidade se manifesta e pode ser desenvolvida ao longo da vida. O autor busca delinear um perfil de maturidade, contrastando com a imaturidade, e oferece um roteiro para alcançar essa maturidade plena. O objetivo principal é guiar o leitor em um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ancorado em valores espirituais e morais. Veja que isso é um resumo onde ele não colocou nenhum trecho do livro, mas ele colocou o título, ele colocou o autor e ele colocou os temas principais. E aqui ele começa, análise capítulo por capítulo. Deixa eu descer aqui. E vamos lá. Ó, capítulo 1. Da infância à adolescência. Trazer todos aqueles pontos que eu tinha colocado no prompt. Ó, principais temas abordados. No capítulo 1. A transição da infância para a adolescência. Características da imaturidade e seu impacto na personalidade. Desenvolvimento dos temas. O autor inicia com uma análise da infância, destacando o egoísmo instintivo e a necessidade de satisfação imediata. À medida que a criança cresce, essas características evoluem, mas podem se cristalizar na adolescência, se não forem adequadamente abordadas. Argumento-chave. Raciocínio lógico utilizado. Llano argumenta que a maturidade se desenvolve através da experiência e da superação de impulsos infantis. Isso daqui também, ele não usa esses termos, né? Mas ele entende o que ele está falando. Né? Analogias empregadas. A comparação entre a evolução de uma planta e o crescimento humano
é utilizada para ilustrar o desenvolvimento gradual da maturidade. Exemplos específicos. Exemplos de comportamentos infantis são usados para destacar a necessidade de evolução para alcançar a maturidade. Situações práticas. Tudo isso, não sei se você se lembra, mas aqui em cima, no meu prompt, eu peço isso. Raciocínio lógico utilizado, analogias empregadas, exemplos específicos, situações práticas, disserte em pelo menos 500 palavras. E aí ele coloca: raciocínio lógico utilizado, analogias empregadas, exemplos específicos, situações práticas. Discussões sobre a educação e o papel dos pais na formação do caráter. Aqui, lembrando, a gente está no primeiro capítulo. Então isso daqui é um resumo completo de cada capítulo. Capítulo 2. Dimensões fundamentais da maturidade. Principais temas abordados: a afetividade e sua influência na maturidade, a importância do autoconhecimento e da disciplina, desenvolvimento dos temas. Então, ele vai fazendo de cada capítulo. E aqui você tem um resumo detalhado. Aqui, ele fez dos 3 primeiros capítulos e ele fez um resuminho. Aquele resuminho que eu peço em 500 palavras, ele coloca aqui embaixo. Rafael Lano constrói seu argumento de forma metódica, começando com uma análise das características da imaturidade, progredindo para uma discussão sobre como a maturidade pode ser alcançada. Ele utiliza uma série de exemplos históricos, filosóficos e práticos para ilustrar suas ideias, reforçando a importância do desenvolvimento pessoal contínuo. As analogias e exemplos práticos são usados para conectar conceitos abstratos e experiências cotidianas, tornando suas argumentações mais acessíveis e convincentes. Conclusões do autor. Lano conclui que a maturidade é um estado de equilíbrio entre razão e emoção, alcançado através do autoconhecimento, disciplina e cumprimento do dever. Ele enfatiza que a maturidade não é apenas uma questão de idade e caráter, e que pode ser cultivada através das práticas espirituais e morais. As conclusões são fundamentadas em exemplos e analogias que ilustram como a maturidade pode transformar a vida pessoal e social. Contexto mais amplo, o livro se insere no contexto da literatura sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade, contribuindo com uma perspectiva que integra aspectos psicológicos e espirituais da maturidade. A obra dialoga com tradições filosóficas e religiosas, oferecendo uma visão holística do amadurecimento humano. Então aqui a gente tem um resumo completo, né? Aqui a gente pode pedir, por exemplo, para ele continuar, né? Como já tinha um prompt com todo o passo a passo, né, cada tarefa, se eu colocar simplesmente continue, ou simplesmente clicar aqui em continue nessa ferramenta, ele vai fazer, será aqui, continue analisando os próximos capítulos. Capítulo 4, certo? Ele parou no 3 e agora continuou. E aí ele continuou no mesmo formato. Principais temas, desenvolvimento dos temas. Aqui eu estou utilizando o ChatGPT dentro da plataforma da Adapta. Se a gente utilizasse um outro, por exemplo, a gente pode fazer isso no Notebook LM do Google. Eu vou criar aqui, deixa eu mostrar para vocês como fazer. Porque essa é uma outra inteligência artificial que eu acho fantástica. Dentro do que nós temos hoje, né? Se você estiver vendo esse vídeo daqui 3 meses, isso aqui já vai estar defasado, né? Já vai estar... Com certeza as ferramentas já estarão muito mais evoluídas. Acontece porque as IAs se desenvolvem muito rapidamente. Mas, dentro do que nós temos hoje, em fevereiro de 2025, nós temos aqui o Notebook LM. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Dentro dessa inteligência, dessa ferramenta, nós podemos criar. Deixa eu só subir aqui o livro, para que vocês vejam como funciona. Eu vou subir o mesmo livro e eu vou colocar o mesmo prompt. Então, o mesmo prompt que a gente botou aqui no ChatGPT, eu vou pedir para ele analisar no mesmo formato. Eu não sei se ele vai responder da mesma forma, pode ser que não. Aqui no final eu coloco ainda essa observação, né? Por favor, seja extremamente detalhado em sua análise, fornecendo exemplos específicos, citações do texto e explicações aprofundadas sempre que possível.
Aí a gente volta naquela coisa do como estivesse falando com uma criança inteligente. Certifique-se de explicar claramente como o autor desenvolve seus argumentos, utiliza analogias e exemplos e chega às suas conclusões. Não é necessário avaliar a qualidade da escrita ou a validade dos argumentos. Olha, aqui eu estou fazendo um esclarecimento de restrição, é uma negativa. Não é necessário. Isso é uma coisa que o pessoal que estuda engenharia de prompt, eles falam para tomar um certo cuidado com isso. Porque muitas vezes pode acontecer dele não entender que isso é uma negativa e ele fazer o que você disse para não fazer. Então, entra naquilo que eu falei também sobre ter um vocabulário rico. Né? Se ao invés de dizer não é necessário, eu dissesse concentre-se em avaliar outras coisas, né? Em avaliar somente o conteúdo. Ao invés de usar não é necessário, você utilizar concentre-se em avaliar o conteúdo, por exemplo, eu estaria dizendo a mesma coisa, fazendo uma afirmação. É melhor fazer isso na engenharia de prompt, para evitar que ele talvez pule esse não e faça exatamente o que você disse para ele não fazer. Mas aqui funcionou. Então aqui, ó, eu subi o livro, ele já deu aqui um resuminho, que é diferente da que o ChatGPT fez, e aqui eu vou pedir para ele fazer esse prompt que a gente colocou lá. Vamos ver como o notebook LM responde. Aqui ficou muito grande, ele não aceita comandos tão grandes assim. Deixa eu ver como a gente pode fazer. Vamos ver então como ele responde com esse prompt. Então aqui ele traz um resumo muito detalhado. Essa inteligência artificial é excelente para estudos, né? Então ele faz um resumo geral, que é diferente daquele, né? Que ele fala, explora o conceito de maturidade sob uma perspectiva psicológica e religiosa. E aqui ele coloca a citação também. Ele fala aqui, ó, da página ali onde tem as informações sobre o livro, né? Ele coloca aqui que é psicologia religiosa. Então ele menciona também a parte do livro onde ele se baseou para obter essa informação. O autor argumenta que maturidade não é sinônimo de idade cronológica, mas sim uma qualidade do caráter que se desenvolve através da assimilação das experiências, do autodomínio, da objetividade e da superação do egoísmo. Está vendo que aqui ele foi até mais detalhado. Ele menciona ali onde ele tirou isso e ele cita ali um trecho. O livro propõe um caminho para alcançar a maturidade, com foco na importância da reflexão, da convicção, do domínio de si, da objetividade e do serviço aos outros. O autor também aborda os desafios da imaturidade. E aqui ele vai fazendo várias explicações, né, sobre os termos que o autor usa, né, o perfil da maturidade, para crescer em maturidade, que são os capítulos do livro. Né? Dimensões fundamentais da maturidade. A maturidade afetiva. Cifuentes argumenta que é preciso prestar atenção à educação da afetividade dos filhos e à reeducação da afetividade dos adultos. Ele explica que o amor maduro vai do amor de apetência ao amor de benevolência. O autor ressalta que o amor maduro exige domínio próprio e que o homem deve canalizar as inclinações sensitivas. Então, enfim, é um resumo completo do livro, né? Com detalhes, com citações, com explicações sobre os termos, né? Então, tudo tem a ver com o contexto, né? Se a gente coloca para ele simplesmente resumir o livro, ele vai fazer uma coisa genérica. Então, se você dá o passo a passo detalhado, você vai ter uma resposta muito mais eficaz, muito mais detalhada. E isso é o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo hoje. Tá? Então, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para que você aprenda um pouco mais sobre engenharia de prompt, sobre como utilizar essas ferramentas. Se você não conhecia essas ferramentas,
Eu recomendo, sugiro que você utilize, porque elas são muito úteis, muito mesmo, muito específicas, detalhadas, explicativas e fáceis de utilizar, né? Basta que você tenha essa mentalidade de alguém que precisa dar detalhes ali. Uma inteligência artificial é uma criança muito inteligente. Se você disser a ele passo a passo como fazer o que você quer, ele vai te dar um resultado excelente. Se esse vídeo foi útil para você, siga o meu canal, compartilhe e envie para aquele seu colega que pede para o ChatGPT melhorar os textos ou os relatórios que ele precisa. Um abraço, me siga, tamo junto.